Boa noite, igreja. Friozinho, chuvinha, convidativo para ficar na igreja. É muito bom no meio da semana estarmos na casa do Senhor. Segunda quarta-feira do mês, mordomia e os nossos pedidos de oração. Que possamos honrar e bendizer o nome de Deus através desse culto. Vamos nos colocar de pé, por favor. Você em casa que estará assistindo isso amanhã a partir do meio-dia ou qualquer outro momento, que possamos juntos, mas em momentos distintos, honrar o nosso Deus através desse culto. Querido Deus, estás nos céus, obrigado pela vida, pela saúde, pela boa semana que nos concedesse até agora. Grato pela oportunidade que nos dá de estarmos na casa do Senhor para prestar um culto a teu nome, Senhor. Esteja com o pastor José Alves, que em seguida irá repartir o pão, que ele possa falar inspirado por ti. Esteja também com todos os pedidos e agradecimentos que logo em seguida serão colocados a teus pés. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito boa noite. Que bom, né? Que nós viemos aqui a este lugar, uma noite atípica de chuva, bem na hora do culto, mas conseguimos chegar, graças a Deus. Uma quarta-feira de fidelidade, mordomia. Vamos cantar essa música de pé. E o tema é fiel. Que possamos ser fiéis. Quando a toda prova, em todo tempo, que Ele nos dê forças, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Cante conosco. Ela entrou para o novenário, muito bonita, e você com certeza conhece. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Eu quero ser fiel, Jesus, ajuda-nos. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. É linda a letra dessa música. Que já venceu por mim, posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Canta, igreja. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação,
mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou meu coração. Amém. Vamos ficar um pouquinho mais informados. Anúncios de hoje, 10 de junho, quase meio ano. Nós teremos um final de semana muito especial. Uma programação na sexta à noite, no sábado de manhã e no domingo à noite. Domingo, sexta-feira, tradicionalmente às 20 horas, sábado às 9 e domingo às 19h30. E será que presente terceira idade dá para ler aqui, né? O irmão Rafael Reis, convidado especial, põe em sua agenda, por favor. Sexta à noite, sábado e domingo nos horários tradicionais de culto. Como sempre, os casais que fazem aniversário de casamento no mês de junho, por gentileza, mande as fotinhos para a Adriana ou Wagner com W. Os telefones estão na tela. E não na sexta-noite que antecede o último sábado para oração especial. Tem que ser um pouquinho antes, tá bom? Próximos quarta-feira, todos os meses, março, junho, setembro e dezembro, nós temos uma quarta-feira dedicada aos nossos adolescentes. E próxima quarta-feira, dia 17, é o jovem rei que mudou tudo. Teremos como orador Davi Martins, esse jovem simpático que está aparecendo aí. Então, põem em suas agendas, por favor. Vamos torcer para que não esteja chovendo nem frio. E para estarmos todos aqui presentes, tá bom? Nós teremos uma programação dos adolescentes, vai ser dia 15 de agosto, das 9 às 17 horas. As inscrições já estão abertas. Entre em contato com o pessoal dos adolescentes para fazer as suas inscrições. É muito importante, nessa idade, o jovem, a jovem, estar conectada com as coisas de Deus. Quanto mais conectados, mais presente, é mais fácil para eles, quando se tornarem adultos, continuarem no caminho do Senhor. Leve um desbravador ao Campuri sul-americano. Nós teremos no início do ano que vem, em janeiro, mais um Campuri. E entre em contato com a Joana e a equipe dele. O que você pode fazer para ajudar a adotar total ou parcialmente os custos de um acampamento como esse? Ele é quinquenal, de 5 em 5 anos, lá em Barretos. É caro, que tem inscrição, tem ônibus, alimentação. E é super interessante que é um acampamento, de toda a divisão sul-americana, ou seja, são 8 países presentes. É uma experiência muito interessante para um jovem desbravador. Procure a Joana e a equipe, faça uma ofertinha especial para o nosso clube. E boa noite.
Profetas e Reis, capítulo 5. A única segurança, tanto para os jovens como para os de mais idade, está na constante vigilância e na oração. Na batalha contra o pecado interior e as tentações ao redor, até mesmo o sábio e poderoso Salomão foi vencido. Sua queda nos ensina que não importam quais sejam as nossas qualidades intelectuais, nem como fielmente servimos a Deus no passado. Jamais podemos confiar em nossa própria sabedoria e integridade. É tão verdade agora como no tempo em que Moisés falou a respeito da obediência aos mandamentos dados por Deus. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Deuteronômio 4:6. Aqui está a única maneira de manter a integridade pessoal, a pureza no lar e a estabilidade da nação. Os preceitos do Senhor são justos, e quem assim procede nunca será abalado. Salmos 19:8. Muito bem, queridos irmãos, esse é o momento que nós vamos fazer a nossa oração intercessória. Aqueles que quiserem dividir conosco o seu pedido ou agradecimento, a Vanessa está levando aí agora o microfone. Você só levanta a sua mão, diz o seu nome e o seu pedido ou agradecimento. Seja breve, mas tome algum tempo aí para explicar exatamente o que você está apresentando. Por favor, quem que é a primeira pessoa? Boa noite, meu nome é Valdir e eu quero agradecer muito a Deus pelas bênçãos que a gente tem recebido, nossa igreja tem recebido, né? E hoje eu quero fazer um pedido especial para o Ronaldo, filho da Eva, que hoje ainda orei com eles de manhã pelo vídeo e ele chorava muito de dor. E aí depois ele acalmou um pouco, mas ainda tinha muita dor. Então orar por ele e pela Eva também. Ela chora junto e a gente chora junto também, porque é muito triste, né? O filho da Eva, ok. Ronaldo. Repete o nome dele. Ronaldo, isso? Ronaldo. Isso. Ok, estamos apresentando o Ronaldo ao Senhor. Ok. Alguém mais gostaria? Boa noite, meu nome é Dora, sou mãe da Ana Paula. Gostaria de estar agradecendo a Deus, né, pelo cuidado que Ele tem tido comigo. E gostaria muito que vocês orassem pela uma filhada minha, o nome dela é Giovana. Ela perdeu o marido segunda-feira, ele se matou. Eles não são da igreja, ela já foi, mas não é mais. Ele tinha 29 anos, né? Ela tem 27. Ia fazer um ano de casada agora. Então, que vocês orem por ela. A gente foi lá no velório hoje e está muito difícil para ela. Então, que vocês lembrem de orar por ela e pelos pais dele. Certamente. Vamos orar por essa família enlutada. Perder alguém não é nada simples, e ainda mais nessas circunstâncias. Boa noite, sou Elide. Agradeço a Deus pelos cuidados que Ele tem dispensado a mim, a minha família. Agradeço a Deus porque hoje é aniversário da minha neta, a Nathalie. Ela está longe da gente, mas graças a Deus ela está estabilizada. E louvo a Deus pela vida dela. E gostaria que os irmãos orassem também, em se tratando de enlutados, né? A Luzinete está numa tristeza muito grande porque perdeu o irmão, tanto ela como a Ivani, a esposa do Amauri, porque foi muito rápido. Ninguém esperava que ele foi internado porque não estava bem e descobriram um câncer do fígado já totalmente tomado. E ele não tinha mais solução, né?
Ele foi enterrado no domingo, na segunda-feira. Faleceu no domingo e foi enterrado na segunda. E a família está muito triste. Vamos orar por eles também. Estamos apresentando então mais uma família enlutada. Boa noite, meu nome é Wagner. Eu primeiramente gostaria de agradecer as orações. Eu pedi orações por os irmãos, que eu comecei a dar estudo numa clínica de reabilitação, os irmãos dependentes de drogas, né? E está sendo uma bênção. Já foram 2 estudos. Eu conversando com o pastor, ele não é da nossa igreja, e o pastor, ele já me abriu a clínica das mulheres. E daí eu vou com a Vanessa. Eu vou levar a Vanessa, então nós estamos dando, essa clínica tem 16 internos, e nós estamos ajudando ele a fazer o tratamento espiritual com os internos. Aí ele está com os psicólogos, tem terapeutas fazendo outros tratamentos, e a gente está ajudando ele na parte espiritual. E ele falou para a gente ajudar na outra clínica. Então, a gente está orando, a Vanessa também, para que nós vamos lá na clínica das mulheres para dar estudo lá também. E creio que Deus está preparando nossos caminhos para lá também. Então, peço que os irmãos entrem em oração também, para que a gente tenha força para estar lá também. Wagner, quantos são os internos? Na masculina são 16, a feminina ainda não pisei lá. 16 pessoas, ao menos, já estão recebendo a palavra do Senhor. Amém. E é uma situação muito complicada. Eu nunca me deparei com aquele tipo de situação ali. É pessoas que realmente estão... Para você ter ideia, chegou um interno lá que ele estava na Cracolândia na noite anterior, e a mãe já tinha largado ele e ligou para o interno lá, falou: eu não sei mais o que fazer com meu filho, lembrei de você que está na clínica, você poderia ajudar meu filho, você é amigo dele e tal. E aí ele chamou o rapaz para ir para lá, porque não tinha mais solução. Então, sabe, é uma situação que é só Deus na vida deles. É só Deus, não tem outra coisa. Amém, amém. É uma luz para essas mentes que estão entorpecidas com tantas coisas. Que o Senhor coloque a mão e, para aqueles que quiserem, consiga a libertação. Que assim seja. Alguém mais gostaria? Nós temos pouco mais de 4 minutos. Boa noite, meu nome é Estela. Eu queria agradecer também os cuidados que Deus tem tido com a minha família e agradecer as orações pelo meu sobrinho. Ele também está numa clínica de reabilitação, já tem 3 meses. Ele está conseguindo vencer os vícios, ele está contente. Agora ele vai passar a trabalhar na clínica, e eu acho que isso vai fortalecer mais, porque quando pensa em logo sair, não está pronto. Precisa de tempo. E que os irmãos continuem orando por ele, para que, quando ele sair de lá, ele realmente esteja restaurado, para a honra e glória de Deus. E eu peço também por mim, pela cirurgia que eu vou fazer, que Deus abençoe e conduza os médicos que vão estar me operando. Que assim seja. Deixa eu ver se nós temos algum amigo convidado que hoje está conosco. Não temos? Ok. Senão eu faria questão de mencioná-lo aqui. Boa noite, meu nome é Luciana e eu cuido da minha tia, e minha tia já está bem idosinha, né? Minha tia está com 98 anos e ela é fortinha, está lúcida, tudo, mas hoje pela manhã ela ligou para minha cunhada, porque eu tinha ido trabalhar, e ela falou: eu estou fazendo muito xixi, e eu estou fazendo com sangue, estava com sangramento. E aí eu fui lá, saí do trabalho, fui lá, e realmente tinha bastante mesmo, mas era intenso o fluxo da urina, né? E aí eu levei ela ao médico, e o médico disse que é por causa de um medicamento que ela está tomando. Mas que os irmãos orem para que pare, né? Ele disse que se não cortar é para me levar ela direto para o hospital, não é para levar nem no UPA.
Aí eu falei, mas o Hospital de Cotia não está atendendo? Ele, não, pode ir lá que vai atender. Então, que possa cessar, né, esse fluxo aí de sangue e essa urina intensa, para que eu não precise levar ela ao médico. Que vocês orem por ela. Repete o nome. A minha tia chama Geralda. Geralda, tá certo. Nosso tempo está aqui com um pouco mais de 1 minuto e meio. Então, eu quero convidar a congregação a ficar de joelhos e nós vamos dirigir uma prece ao Senhor. Pai amado, que nos céus habita, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Graças a ti estamos todos vivos e neste templo prestando culto em nome do Senhor. Eu temos a certeza de que o Senhor ouviu os nossos pedidos que fizemos agora, especialmente, Senhor, por aqueles que estão enlutados e que passam por esse momento tão difícil. Peço a ti, Senhor, que seja o conforto necessário para esse tempo que essas pessoas passam, e certamente não é nada simples, mas estando contigo há sempre luz para um novo dia amanhã, e que essa dor ela passe e que reste ali a saudade, Senhor. A gente sabe que isso um dia vai acabar, e nós temos plena certeza de que depositando a nossa confiança contigo, nós seremos saciados, Senhor. Peço também por aqueles que estão adoentados, que lutam com os seus problemas de saúde, inclusive na minha casa, e eu peço que o Senhor continue nos dirigindo, tanto a minha família quanto a família de tantos outros que aqui apresentaram os seus pedidos em prol a recuperação da saúde, Senhor. Por favor, esteja com todos eles, com aqueles especialmente também que estão lutando com doenças de ordem emocional ou de dependência química, Senhor. Como o Wagner falou, e está levando um alimento importante, o alimento espiritual, associado a tantos outros tratamentos que nas clínicas são realizadas. Por favor, Senhor, que sua mão poderosa se manifeste em meio àqueles que estão com o coração aberto e querendo encontrar a saída para esse problema de tamanha gravidade, Senhor. Esteja com eles, por favor. Agora, o nosso querido pastor vai dividir o pão da vida, e eu peço a ti, Senhor, que ilumine-o e guie as suas palavras para que nós saímos daqui alimentados com essa porção que será dividida conosco, Senhor. Muito obrigado novamente por essa boa oportunidade. Recebe os nossos pedidos, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sem sandálias caminhava pela praia, falando da bondade, seu caminho ele marcava. Seus pés bem lentamente se afundavam na areia, e sua voz chamava pescadores para a mesa. Venham todos, o banquete
banquete pronto estar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. Nós temos que seguir as pegadas que deixou na areia do caminho pelo seu constante amor. E nós devemos ensinar aos outros o caminho, mostrando que na areia está gravado o seu destino. Venham todos, o banquete pronto estar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. Jesus já caminhou por onde nossos pés estão, e Ele compreende toda dor no coração. Nem as ondas, nem o mar vão as marcas apagar, as marcas de seus pés pregadas para nos salvar. Venham todos, o banquete pronto estar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. Venham todos, o banquete pronto estar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. Amém, igreja? Boa noite. Que bom que você está aqui. Metade da semana. A chuva parece que atrapalhou alguns, né? Ou alguns talvez ficaram preocupados que a chuva, a temperatura fosse cair e estaria mais frio ainda, né? Aqui eu gosto sempre de dizer que nós temos calor humano aqui na igreja. Então é muito bom quando nós estamos na igreja. E nessa quarta-feira, na metade da semana, a gente vai pensar um pouquinho sobre a administração da vida, que é uma das traduções para mordomia cristã. A administração correta da vida, em todos os aspectos da mordomia. Você já conhece, né, aqueles 4 aspectos da mordomia, que, de uma maneira para ser facilitado o entendimento, se fala sempre os 4 T's, né? O templo, o tempo, o tesouro, talentos. Não necessariamente nessa ordem, mas todos são necessários, certo? Eu estava procurando em Daniel, estudando Daniel, e pensei assim, será que Daniel tem algumas lições de mordomia para a gente? E eu fui procurar lições de mordomia em Daniel. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8.
Daniel, capítulo 1. Vamos começar por aqui, por alguns conceitos. Você conhece bem a história de Daniel. Assim, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Uma das palavras que define a verdadeira mordomia, a fiel e verdadeira mordomia, é essa palavra que começa esse verso. É resolução, porque ali diz que ele resolveu. Resolver é você ter tomado uma decisão, ter ido naquela direção e manter firmemente. Diz o versículo 8, neste caso aqui, especialmente, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe os eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, por certo, quando você estuda sobre saúde, você sempre vai lembrar de Daniel e esse episódio, de que ele escolheu os alimentos mais naturais possíveis, não é? E aí, no final das contas, ele estava 10 vezes mais douto, assim diz o texto, né? E é óbvio que isso aqui, ao falar de saúde, também é mordomia. Mas eu quero me concentrar exatamente nesse início do texto. Resolveu. Quando você tem uma resolução firme, significa que você já refletiu sobre ela, você estudou sobre ela, você pensou nas consequências dessa solução, dessa decisão que você está tomando, e, a despeito das consequências, você ainda se mantém firme naquela decisão. E esse é o propósito de uma correta administração da vida. É você ter certeza de que no planejamento do seu dia a dia, no planejamento da sua vida, no planejamento de tudo que está ao seu redor, você está fazendo isso de maneira sensata, de uma maneira clara, bem definida, mantendo como Daniel, nesse aspecto aqui de saúde, firmemente, diz o texto claramente para mim e para você, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Olha, estamos vivendo numa sociedade que o mundo relativiza valores. Então, assim, isso é relativo, né? Então, se eu puder obter algum lucro, se eu puder obter alguma vantagem, então talvez eu possa fazer alguma concessão no que diz respeito aos meus princípios. É assim a sociedade que estamos vivendo hoje, negociando princípios, celebrando a conveniência acima da fidelidade. E aí é um problema. Nesse contexto, é que Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam leais. E esse foi o caso de Daniel, que é um dos exemplos que nós encontramos aqui na Bíblia. Ele foi levado cativo para Babilônia, cercado por uma cultura pagã, mas decidiu permanecer fiel. Aqui, nesse primeiro episódio, ele decidiu permanecer fiel ao princípio de cuidar do corpo dele e não se misturar com as finas iguarias do rei. A história de Daniel, quando você lê com a lente, com a lupa, melhor dizendo, com a lupa da mordomia, você vai ver que vai saltar muitas coisas que a história dele coloca como modelo de mordomia cristã, pois demonstra fidelidade no templo, fidelidade nos talentos, no tesouro e também no templo, que são os aspectos da mordomia. Eu queria pensar com você sobre isso. Daniel recusou, já é o primeiro verso que já lemos aqui, Daniel recusou firmemente a alimentação que comprometia seus princípios espirituais, especialmente a bebida alcoólica, que iria fazer com que o juízo dele fosse comprometido, e por aí vai. Bom, ele, antes de interpretar sonhos, ocupar até cargos importantes ou enfrentar a cova dos leões, aparentemente ele tomou uma decisão menor. Aparentemente ele tomou uma decisão menor. Coisas pequenas. A sociedade atual está dizendo assim, faça o que lhe faz bem, coma o que você quiser, se lhe faz bem, ou coisa parecida. Deus diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Vê como é diferente, né?
E como deveria ser, a nossa postura é diferente também. Armand White escreveu assim, ó: a verdadeira temperança nos ensina a abster-nos inteiramente do que é prejudicial e usar prudentemente o que é saudável. Não é porque é saudável, então você vai exagerar naquilo que é saudável. Vai dar problema também. Então, Armand White está dizendo que temperança, uma das traduções da palavra temperança é equilíbrio. E ela está dizendo que a temperança, esse equilíbrio ensina você se abster do que é prejudicial e usar prudentemente daquilo que é permitido você usar. A fidelidade, nas grandes provas, começa sempre nas pequenas escolhas diárias. A escolha do que você faz com o templo, que é o corpo do Espírito Santo. Bom, tem gente que tem sermão só sobre esse verso aqui, só para falar sobre os benefícios das frutas, verduras e cereais, de se afastar dos condimentados, dos embutidos e outras coisas que sabemos e que devemos evitar mesmo, né? Mas lembremos do princípio. O princípio aqui é você ser equilibrado naquilo que você tem que recusar e equilibrado também naquilo que é possível você usar para a sua saúde. Pequenas escolhas diárias. Não é fácil, mas tem que ser feita. Bom, os talentos têm que ver com as nossas capacidades, ou capacidades que você adquire, ou as capacidades que você recebe da parte de Deus, é um dom, uma dotação especial do Espírito Santo para você exercer uma atividade que naturalmente você não exerceria, ou que naturalmente, digo que não é da sua natureza realizar esse tipo de atividade, mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, tomando posse da sua vida, para cumprir um propósito maior, a mordomia dos talentos, a mordomia das capacidades, ela pode ser usada, e deve ser usada. O apóstolo vai mencionar sobre essa dotação especial do Espírito Santo na vida das pessoas, mas também vai recomendar que alguns desenvolvam esses dons, e você pode aprender outras atividades, outras capacidades. A gente sabe que Daniel tinha uma capacidade intelectual especial, extraordinária. Mas o que a gente sabe é que Daniel nunca usou essa habilidade para autopromoção. Com certeza você já deve ter conversado com alguém que, por muito menos de capacidade intelectual que você, essa pessoa se acha melhor, né? Se acha o rei do pedaço, né? Ou a rainha, pode ser. Daniel, com toda a sabedoria que ele tinha, a Bíblia fala que ele foi achado 10 vezes mais douto. Está no versículo 20, olha aí. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Mas ele nunca usou esse talento, essa habilidade, para se sobrepor ou, digamos assim, autopromover. Em cada conquista, Daniel sempre apontava para Deus. Hoje, muitos usam seus talentos para obter reconhecimento, né? O mordomo fiel vai usar os talentos para quê? Para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Já repetimos essa frase algumas vezes aqui, né? Armand White diz o seguinte, ó: os talentos são dons de Deus, confiados ao homem para que eles os empregue para a glória do doador. Ele é o doador, ele doou para você um dom, esse dom é para você fazer o quê? Para você usar para a honra e glória dele. Então, qualquer que seja a sua profissão, professor, músico, líder, profissional, jovem, enfim, todos nós precisamos compreender que os nossos dons, eles pertencem a Deus. Não devemos esquecer disso. Pertence a Deus. Ele emprestou para você. Por isso a ideia do mordomo. Porque o mordomo não é dono daquilo que ele tem.
daquilo que ele cuida, daquilo que administra. Quando eu era criança e não entendia o tema da mordomia, eu sempre achava que mordomia era ficar folgado. A gente não usa essa expressão, está só na mordomia. A gente acha que é alguém que está paparicando, servindo a gente, e a gente está vivendo no ócio, naquela preguiça gostosa e tal. Sou mordomo. Isso não é mordomia. Mordomia, o conceito da palavra mordomia é o amo, aquele que trabalha para o dono de alguma coisa. Ele não é dono de nada, mas ele administra aquilo que não lhe pertence. E esse é o conceito bíblico de mordomia, certo? Então, o talento que não é consagrado a Deus torna-se instrumento do ego. É fatal isso. Mesmo que você não queira, quase sempre vai ser ressaltada essa característica de você estar usando os seus talentos só para a sua vaidade. Esse não é o conceito divino. Muito bem. Daniel, com toda a inteligência que ele tinha, ele apontava tudo para Deus. E, na verdade, você vai encontrar ainda no Antigo Testamento Deus falando sobre a riqueza, que não é pecado você ser rico, né? A Bíblia sempre fala que e não é o problema do dinheiro. A Bíblia fala bem claro, uma palavrinha antes, o amor ao dinheiro, certo? Então, se honestamente você trabalha, se justamente você merece o recurso financeiro que você recebe, dê glória a Deus. Mas no Antigo Testamento, no Pentateuco, está bem explícito o seguinte: não digas que foi a sua força que adquiriu a riqueza. Antes você vai lembrar do Senhor Deus que te deu sabedoria para você adquirir as riquezas que você tem. Então, o talento que não é consagrado a Deus torna-se instrumento do ego. E aí que é o perigo para muitas pessoas. Vamos pensar aqui, Daniel também, como fiel, sendo fiel no tesouro, na mordomia dos recursos. Daniel exerceu funções administrativas, você sabe disso, né? E em pelo menos dois governantes, vamos dizer assim, né? 2 impérios, praticamente, né? Seus inimigos procuravam erros na conduta financeira, na conduta administrativa, mas não encontraram nada. E não ia encontrar no servo de Deus. Não deveria, ainda nos dias de hoje, alguém encontrar algo errado na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus que decidiu ser um mordomo fiel. Já contei para vocês que no desafio que o banco onde eu trabalhava antes de fazer teologia me fez, foi por causa do sábado e por causa do horário de verão. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu não tinha problema, porque o pôr do sol era 8h30 da noite. Eu podia sair 6, 7 horas, que não é o relógio nosso, é o relógio de Deus, certo? É a hora que o sol se põe. Naquela época tinha o horário de verão, você lembra disso? Então, eu trabalhei muitos meses no horário de verão e sexta-feira não tinha problema nenhum. Quando comecei a perceber que se anunciava a chegada do horário normal, que ia voltar tudo ao normal, eu pensei assim, eu vou ter problema, porque agora então eu comecei a trabalhar com o meu gerente e falar para ele, olha, por convicção religiosa, eu não trabalho no sábado. Então, o sábado, para mim, de acordo com o meu entendimento bíblico, conforme a Bíblia está explicando, é de pôr do sol a pôr do sol. Tá, você quer o que com isso, José? Bom, eu estou anunciando para o senhor agora que, se o senhor quiser que eu trabalhe todo dia 1 hora a mais, eu posso trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, 1 hora a mais, cada dia, só para o senhor me dar 30 minutos, porque 5h30 eu vou sair do banco. 6 horas é o pôr do sol, então 5h30 eu tenho que sair. Eu morava a 4 quadras do banco. Então eu saio 5h30, 6 horas eu já estou em casa. Se o senhor quiser descontar a sexta-feira inteira do meu salário, só pode descontar. Eu trabalho até 5h30, mas só pode descontar. Se o senhor quiser que eu venha trabalhar sábado à noite, eu venho. Se quiser que eu trabalhe domingo, eu venho. Eu dei todas as propostas possíveis para dizer o seguinte, eu só quero sair sexta-feira meia hora antes.
Não, tudo bem, a gente vai dar um jeito aqui e tal, tudo bem. Quando entrou o horário de verão, iniciou a primeira semana do horário de verão, então, ou o fim do horário de verão, né? Então, na segunda-feira, eu já falava assim, ó, não esquece, hein? Sexta-feira eu saio meia hora mais cedo, né? Ah, tá bom, tá bom. Todos os dias eu estava trabalhando em função do meu trabalho e trabalho dos outros para agilizar tudo, porque eu que tinha que finalizar o malote do banco, que era tudo que o banco movimentava naquele dia, que tinha que fechar, que tinha que lacrar ali, ir ali para a agência central, e enfim. Todos os dias eu ficava meia hora a mais, às vezes até uma hora a mais, ajudando todos os meus colegas, fechar o caixa, fazer isso, fazer aquilo e tal, porque eu só estava pensando naquela meia hora da sexta-feira. Quando chegou, todos os dias eu falava a mesma coisa para o meu gerente. Quando chegou na sexta-feira, não esquecem, hoje, tá? Sai meia hora mais cedo. E aí, então, ele... Não, tudo bem. E eu pensei assim, tem que ter uma estratégia para eu trabalhar rapidamente, para agilizar o trabalho de todo mundo, para ninguém me enrolar e eu também não ter complicação com o meu gerente. E fiz do jeito que eu achei que era melhor fazer e consegui agilizar o trabalho de muita gente, até que eu deixei todos os documentos que só faltava ele assinar, o gerente assinar. Ele assinava ali, eu colocava no malote e dizia para ele, ó, quando for para fechar, o tesoureiro assistente ali vai lá, ele assina ali e lacra, pronto. O carro forte vem aí, o correio, o malote e tal, e leva embora. Só isso. Eu deixei vários documentos na mesa do gerente. E na minha sala, da minha mesa, tinha assim, eram biombos assim, mas de vidro, eu olhava assim, e ele não assinou ainda, ligava para ele. Ah, José, espera aí só um pouquinho, eu estou atendendo aqui, mas eu vou assinar, E daqui a pouco eu passava lá na frente dele assim, ó, estou esperando aí para fechar. Não, espera aí, eu já assino e tal. E aí eu fui em contagem regressiva com ele, ó, daqui 1 hora eu vou sair, tá? Daqui meia hora eu vou sair. E ele nada de assinar. Daqui 15 minutos, 10 minutos, e aí eu não falei mais. Quando deu 5h30, eu me apresentei na frente da mesa dele e falei assim, eu estou indo embora. Não, espera aí que eu vou assinar. Você não pode assinar. Mas eu falei para o senhor, já há quase 1 mês que eu estou falando isso para o senhor, eu estou indo embora. Não, mas como é que vai? Não sei mais. Eu estou indo embora. E fui embora. Larguei o banco. O que você faria? Eu lembro de como foi ter guardado aquele sábado. Junto com a minha família, eu lembro que estava todo mundo emocionado, porque assim, poxa, tinha um trabalho tão bom, né? Morava perto do banco, ganhava bem, então ficaram preocupados comigo, a família, né? Tal, mas tudo bem, eu disse, olha, eu tenho certeza, e dizendo para Deus, Senhor, eu escolhi o sábado. Eu escolhi o sábado. Não sei o que vai acontecer comigo, né? Então, tá bom. Passou o fim de semana. Sábado, obviamente, foi na igreja, toda a programação. Na segunda-feira eu fui para o banco, porque você tem que ir lá pegar as contas, assinar os documentos, aquelas coisas todas, né? Naquele tempo. Eu descobri que um dia desses, andando aqui, tem um banco que era o banco que eu trabalhava, bem em frente do McDonald's, ali tem um Banco Mercantil do Brasil. Foi nessa agência que eu trabalhava em Ribeirão Preto. Banco Mercantil do Brasil, é um banco mineiro. E aí, eu entro no banco na segunda-feira, o meu gerente, como não era naquela época antiga, a gente tinha que assinar um livro, ponto, assim, né? Bem antigo. Então, assinava no livro, ponto, e aí, ele nem deixou eu terminar de assinar, ele disse, vem aqui. Eu falei, poxa, pensei que ele pelo menos ia deixar eu me despedir dos meus amigos e tal, né? Aí ele, senta aí. Bravo. E aí ele abriu assim parece um leque assim de documentos assim, jogou na mesa assim, tá vendo isso aqui? Eram todos os documentos que eu tinha feito na sexta-feira e ninguém tinha mandado. Aí ele fazia assim, tá vendo esse documento aqui, ó? Já não vou lembrar os valores, tá? 300 mil. Tá vendo isso aqui? 1 milhão. Tá vendo isso aqui? Não sei o quê. Essa empresa, isso aqui. Aí eu só comigo pensei, bom, vou morrer trabalhando no banco agora para pagar isso aí, porque o que eu vou fazer? E aí, então, depois,
ele juntou todos os documentos, como eu já pensei, esse homem ele está doido comigo. Ele juntou todos os documentos e na minha frente ele fez assim, ó, rasgou. Aí eu falei, pronto, agora ele está doido mesmo. Ele falou, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é bom o banco aprender a valorizar os funcionários que tem. Eu falei assim, doidou de vez. O que ele está falando? Aí ele falou assim para mim, quando você veio com esse papo de sábado, de guardar um tempo especial para Deus, ele falou assim para mim, eu pensei que você era igual a Giovana. Era uma jovem adventista, trabalhava comigo no banco. Quando eu entrei no banco, ela já trabalhava lá. Então, houve uma época que ela saiu, foi trabalhar em outro banco, foi fazer outra coisa na vida, e eu fiquei sozinho lá, como adventista, né? E ele falou assim, a Giovana, quando você não trabalhava aqui, ela falou igualzinho que você falou, princípio religioso, pôr do sol, essas coisas todas aí. O que eu fiz com você, eu fiz com ela. Ela ficou até 8 horas aqui. Eu falei, pois é, eu não sou a Giovana. E eu tenho um Deus e eu não me responsabilizo pela vida de ninguém. Mas, aí então ele disse o seguinte, olha, eu estava testando você, se você realmente confiava nesses princípios que você estava buscando me informar. Vai embora, vai trabalhar, vai cuidar da vida, deixa que eu resolvo esse negócio aqui, com a agência e tal, não sei o quê, pronto. Sabe o que aconteceu? Dali em diante, eu fui promovido talvez umas 3 vezes dentro da agência. Uma vez veio uma promoção muito boa, que todos os meus amigos queriam aquela promoção. Mas aí o gerente falou assim, o José Alves não. Porque esse trabalho exige guardar o sábado, trabalhar no sábado, sexta-feira à noite, e ele guarda o sábado, ele não vai vir. Nem precisei brigar mais por causa disso. O próprio gerente já me defendia, entre aspas, né? Essa é uma história que Daniel também passou, porque ele tinha uma agenda cheia e ele era fiel nos tesouros ao executar todas as funções administrativas, ele não deixou passar nada em branco. A fidelidade financeira revela quem realmente governa o seu coração. Já parou para pensar nisso? Numa cultura marcada por corrupção, eu, você, Daniel, podemos e devemos ser incorruptível. Incorruptível. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas não é só um assunto financeiro, é uma declaração de confiança no Senhor. A irmã Watt diz o seguinte, o sistema dos dízimos foi fundado sobre um princípio tão duradouro quanto a lei de Deus. Então, por que a gente questiona isso? A mordomia do tempo fala especialmente do tempo sabático. Eu não sou exemplo para ninguém, não, mas eu lembro que essa história foi muito importante para alguns jovens da minha igreja, quando eles ouviram que eu, jovem como eles, corri o risco de ser mandado embora de um emprego que todo mundo gostaria de ter, trabalhando no centro da cidade. Mas tinha uma coisa, o tempo todo eu estava orando e falando, Senhor, eu não posso ser infiel, mas o Senhor tem que me ajudar, eu não sei como é que vai ser. Então, eu acho que Deus foi dando sabedoria para o que vamos falar, o que vamos fazer. Apesar de Daniel ter uma agenda cheia, ele também tinha tempo para orar. Mesmo sobre a ameaça de morte, você sabe disso, ele continuou buscando a Deus 3 vezes ao dia, e fazer isso estava incorrendo na possibilidade de morrer. O tempo é um dos maiores presentes que Deus concede para nós. E o tempo sabático, especialmente. Deus deu de presente o sábado na criação. Quem não encontra tempo para Deus vai descobrir que está gastando a vida com o que nem é eterno. E aí vai perder tempo. Vai perder todo o tempo. Mordomia é administrar fielmente aquilo que Deus nos confiou para cumprir um propósito. Não esqueça disso. Quero concluir aqui. Daniel permaneceu fiel
na juventude, na maturidade, na prosperidade, na perseguição, todos os aspectos da vida dele. A vida dele nos ensina que esses 4 T's da mordomia pertencem a Deus. Oi. O templo, o talento, o tesouro, o tempo, tudo isso pertence a Deus. E a gente tem que entender isso. A maior necessidade da igreja não é de pessoas famosas, mas de pessoas fiéis. Lembra disso. Deus continua procurando homens, mulheres, meninos, meninas, jovens que vivam como Daniel. Sabe como foi? Entre os infiéis, fiel. Foi assim que Daniel viveu. Inclusive, depois você pode procurar o hino 308, faze como Daniel. O coro diz, intenta ser como Daniel, né? Faz como Daniel, serve o eterno Deus. Entre os infiéis, fiel, marcha para o céu. É assim. Hoje Deus está convidando cada um de nós para renovarmos a nossa fidelidade. Você sabe qual aspecto que talvez você precisa melhorar. E aí Deus está disponível para te ajudar. Consagra seu corpo, seus talentos, seus recursos, seu tempo ao Senhor. Você quer ser encontrado fiel quando Cristo voltar? Você lembra da parábola, né? Jesus inventou uma história para dizer que quando o dono do terreno voltasse, queria que encontrasse aqueles trabalhadores fiéis, fazendo o trabalho que era para ser feito. Você quer ser encontrado assim quando ele voltar? Então entrega novamente a sua vida ao verdadeiro dono de todas as coisas. Nós somos mordomo, não somos o dono. Leia comigo, 1 Coríntios 4, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 2. O apóstolo Paulo está falando da responsabilidade que nós temos diante de Deus. E esse é o apelo, esse é o desejo que eu tenho para todos nós como membros da igreja. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros ou mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. É assim que Deus quer. É assim que nós deveríamos desejar estar, ou deveríamos desejar ser fiel, no mínimo. E Ele haverá de nos dar maiores responsabilidades. Nós vamos ouvir a música para finalizar agora. A letra diz assim, com Jesus vou prosseguir. Toda entrega tem um preço e Jesus por mim pagou. Deu sua vida, o seu sangue, lá na cruz por mim jorrou. Hoje aceito o sacrifício e te dou o meu coração. Sou pequena, mas entrego minha vida em tuas mãos. Do louvor de uma criança, Deus suscita nessa adoração a capacidade de nós refletirmos sobre a nossa entrega. E a mordomia, a parte da mordomia nesse hino é dar todo o coração, aceitar o sacrifício e dar todo o nosso coração a Ele. Façamos isso. Passo a passo vou seguindo, vou crescendo com Jesus, construindo meu futuro, permitindo que sua luz
escolhido fui aqui pra seguir este caminho. Com Jesus vou prosseguir. Toda entrega tem um preço. Deus por mim pagou. Deu sua vida, o seu sangue lá na cruz por mim jorrou. Hoje aceito o sacrifício e te dou meu coração. Sou pequeno, mas entrego minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos, ó Senhor, quero, pois, me colocar. Minha vida, meu talento, venha, pois, me aceitar. Em tuas mãos, ó Senhor, quero, pois, me colocar. Minha vida, meu talento, venha, pois, me aceitar. O passo vou seguindo, passo a passo vou seguindo. Amém. Deus seja louvado pelo pequeno talento que é desenvolvido aqui na nossa igreja. Você quer colocar de todo o seu coração tudo para o Senhor? Levante sua mão. Eu também. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado porque nessa noite ouvimos um pouquinho e relembramos o conceito de Daniel como um administrador da vida, como um mordomo fiel. Nós te agradecemos porque esses 4 conceitos da mordomia foram exemplificados na vida dele e a gente pode aprender, e a gente pode esperar, desejar que a nossa vida também reflita esses mesmos conceitos. Bondoso Deus, o Senhor sabe onde cada um de nós precisamos melhorar. Por favor, ajuda-nos, fortalece-nos, que Teu Espírito Santo nos capacite e nessa dotação especial do Espírito Santo possamos fazer com que aquilo que o Senhor deseja que nós façamos venha acontecer. Nos colocamos em Tuas mãos, nós depositamos o nosso coração, tudo que somos e que temos no Teu altar, e salva-nos todos para o Teu reino. Continua concedendo a todos nós uma boa noite, uma semana tranquila na Tua presença. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o pastor José Alves estará à porta para cumprimentá-lo e nós te aguardamos aqui no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã. Você já pode chegar e colocar-se aí no seu lugar. Chegue em atitude de reverência e oração e aguarde o início do culto. Nós não estamos com a internet ao vivo, mas o tempo que você estiver acompanhando esta gravação, que Deus te abençoe aí na sua casa também. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Amém.